Hoje a Vitafórmula inaugura o quadro Conversa com Especialista e como nosso primeiro convidado, nós trazemos hoje o Dr. Leonardo Schmidt, que é especialista em reumatologia. Obrigado, agradeço pelo convite e estou sempre à disposição para o que precisar. Dr. Leonardo, para quais doenças reumáticas a hidroxicloroquina é indicada? Então, nós utilizamos esse medicamento por muitos anos já, mais de 50 anos ele é usado na reumatologia, para inúmeras doenças, né? As principais delas são a artrite reumatoide, tá? O lúpus eritematoso sistêmico, inclusive é um dos principais medicamentos utilizados no lúpus, tá? É utilizado também em algumas formas de artrite juvenil, artrite idiopática juvenil, né, como a doença de Still, por exemplo, né, e outras formas de artrite juvenil, na dermatomiosite, que é uma doença mais rara, reumática também, né, na síndrome de Sjögren, tá? E também, eventualmente, na osteoartrite, né, a osteoartrite erosiva de mãos também, existem alguns estudos anedotais que mostram também benefício no paciente desse tipo de patologia. Então, é um medicamento usado há vários anos já em diversas doenças reumáticas. Por isso a importância dos pacientes continuarem tendo acesso a esse tipo de medicamento, né, para que não piorem, né, não tenham progressão dessas doenças. Nós queríamos saber como que está o acesso ao produto de pacientes que já fazem uso dessa medicação para tratamentos de doenças crônicas. Perfeito. Então, o acesso, os pacientes continuam com a possibilidade, né, normal de utilizar esse medicamento, porém, desde uma portaria, uma determinação do Ministério da Saúde, realizada no mês passado, devido ao tratamento, à necessidade de tratamento dos pacientes com Covid-19 com essa medicação, esse medicamento passou a ter o receituário controlado, ou seja, o médico precisa fazer uma receita em 2 vias para o paciente, tá? E uma via fica retida na farmácia. Isso foi necessário o governo realizar essa ação justamente para preservar, né, esse medicamento e mesmo assim mantendo o acesso desses pacientes com doença reumatológica. São muitos pacientes que necessitam e já fazem tratamento com esse medicamento, que eles tenham a manutenção desse medicamento disponível nas farmácias, para que eles possam manter seus tratamentos de forma adequada. A maioria dos pacientes que faziam uso dessa medicação, eles conseguiam adquirir o produto comercial, né, industrializado. Esse produto faltou e graças ao nosso estoque na farmácia de manipulação, nós estamos conseguindo atender esses pacientes também. Quais são os efeitos adversos dessa medicação? Então, a hidroxicloroquina e também o difosfato cloroquina, que é um medicamento um pouco mais antigo, eles apresentam, como qualquer outro medicamento, alguns efeitos adversos que podem ocorrer. Porém, são medicamentos utilizados na reumatologia há mais de 50 anos. Tá? E são medicamentos muito seguros, pelo menos pela nossa visão médica e técnica do assunto. São medicamentos muito seguros, normalmente não apresentam efeitos colaterais, mas o mais comum de apresentar são aqueles efeitos como indisposição do trato gastrointestinal, né, uma gastrite, uma queixa relacionada com a parte do estômago, né, eventualmente dores de cabeça. E é importante a gente frisar que a gente sempre faz o acompanhamento desse medicamento com a possibilidade de fazer a retinopatia, ou seja, uma alteração lá no fundo do olho, né, que o medicamento pode se acumular, se depositar, mas isso normalmente ocorre ao longo dos anos de uso desses medicamentos. E é sempre importante fazer essas avaliações periódicas com o oftalmologista, né? Esse é um efeito colateral que pode acontecer, é raro também acontecer, mas a gente fica mais atento para esse tipo de efeito. Outros efeitos, como algumas arritmias no coração, podem acontecer também, mas é muito mais raro, tá? E também pigmentação na pele. A pele pode ficar um pouco mais bronzeada, um pouco mais escura, mas também isso ocorre normalmente ao longo do tempo, dos meses, anos de tratamento, no caso dos nossos pacientes com doenças reumatológicas que fazem uso contínuo desse tratamento. Tá? Então, do ponto de vista médico, é um remédio muito seguro, tá? Muito utilizado na reumatologia, e nós não temos essa questão tão acentuada, essa preocupação com relação a essa quantidade de efeitos adversos que tem sido reportado pela mídia. Obviamente que o remédio tem seus efeitos adversos, mas se for acompanhado, o paciente acompanhado de rotina, fizer seus exames com a frequência adequada, as avaliações oftalmológicas,
a gente não costuma ver problema com esse medicamento. Você acha que nós podemos, então, prever esses efeitos adversos no caso de um paciente infectado pelo Covid? A indicação do tratamento para o Covid-19 é uma indicação ainda que a gente chama fora de bula, né? Ou seja, são observações ainda que estão em estudos ainda, porém o próprio Ministério da Saúde já recomendou e também nos outros países que já estão com essa pandemia até mais avançados, que começaram antes, né? já vem sendo utilizado. O tratamento é de curto espaço de tempo. Então, a maioria desses pacientes utilizam por alguns dias o tratamento com hidroxicloroquina. Tá? Porém, a gente entende que são pacientes com um potencial de gravidade maior, muitas vezes podem fazer alguns problemas já relacionados com o coração e pulmão, já pela própria doença em si, mas habitualmente pelo período de tempo de uso do medicamento, a gente não deve esperar muitos efeitos adversos desses pacientes, porque eles vão usar por 5, 6, no máximo 10 dias, a maioria dos protocolos que a gente tem aqui no Brasil ou também pelo mundo, não existe uma extensão muito grande do tempo de uso desse medicamento. Então, a gente espera muito menos efeitos colaterais relacionados com esse medicamento nesse grupo de pacientes. Há bastante controvérsia também sobre o uso da hidroxicloroquina no início ou logo que descoberto o quadro. Alguns relataram sobre o uso mais tardio. Qual a sua opinião sobre isso? Exatamente, assim, como em toda doença, né, o raciocínio clínico seria utilizado nas formas mais precoces. Tá? A primeira portaria do Ministério da Saúde colocou isso com um medicamento mais restrito naqueles casos mais graves, porém já tem alguns estudos saindo fora do Brasil mostrando que o período ideal seria usar logo no começo dos sintomas, nos primeiros dias, né? Porque a teoria que envolve o mecanismo de ação da hidroxicloroquina no coronavírus, que é o SARS-CoV tipo 2, né? É de que ela atrapalha a replicação desse vírus. Ou seja, na hora que o vírus entra dentro da célula, ele tem que se multiplicar. O vírus é uma estrutura que depende de uma célula, do hospedeiro, para poder fazer a sua multiplicação, né, durante uma infecção e depois se espalhar pelo organismo do hospedeiro, no caso da pessoa, e depois também sair daquele hospedeiro para infectar outras pessoas. Então ele depende das células da pessoa, né, que a gente chama de hospedeiro, para fazer essa multiplicação. E um dos mecanismos propostos, né, que está sendo estudado, é que a hidroxicloroquina atrapalhe o vírus nessa replicação. Tá? Então ela impede que esse vírus se multiplique de forma rápida, com isso dando tempo para o nosso sistema imunológico ir lá e combater, criar os anticorpos para a gente combater essa infecção. Então é muito mais lógico a gente esperar e pensar que entrando com o tratamento no início do quadro seja melhor, os resultados sejam muito melhores lá na frente. Eu quero agradecer então a participação do Dr. Leonardo no nosso quadro Conversa com o Especialista. Muito obrigado, eu que agradeço a presença e poder participar, sempre trazendo mais orientações para os nossos pacientes, né, e fico à disposição para quaisquer esclarecimentos. Muito obrigado. Muito obrigada.